Sabe aquela dor na perna que aparece de repente e que não vai embora de jeito nenhum? Você tenta alongar, muda a posição, descansa, mas nada resolve. Às vezes é só um incômodo, outras vezes é uma dor tão forte que é até impossível de explicar. Pois é, hoje no Você Bem Melhor, a gente vai conversar justamente sobre isso, dores nas pernas que podem ser sinais de algo muito maior. E o mais importante, como ouvir o seu corpo e buscar ajuda no momento certo pode fazer toda a diferença para resolver o seu problema. Seja muito bem-vindo à primeira temporada do nosso programa. Eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e esse é o nosso espaço para acolher, esclarecer e compartilhar histórias reais como a sua. Aqui, cada relato é uma chance de aprender e de se cuidar e de ficar, é claro, bem melhor. E se você aí em casa também tem passado por isso, compartilha com a gente, manda a sua história. A gente quer saber tudo sobre você, como foi esse momento de descoberta, como você passou por todo esse caminho de dor, esse caminho de dúvidas, quais foram os médicos que você encontrou, o que eles te disseram, quais foram os profissionais que você buscou e como você chegou até aqui, o diagnóstico de cura, a cura para você ficar bem melhor. A sua trajetória pode inspirar e transformar a vida de muita gente. E a gente quer te ouvir. Se você quiser falar com a gente, mandar a sua história, é só falar com o 12 997074730 através do WhatsApp ou mandar um e-mail para o Você Bem Melhor, lembrando que o Bem Melhor é com M só, vocebemmelhor@tvaparecida.com.br. Ou, se preferir do jeito mais tradicional, você pode mandar uma cartinha. A nossa caixa postal é 41 CEP 12570-970, Aparecida, São Paulo. E para acompanhar tudo de pertinho com a gente, saber do Você Bem Melhor e entrar em contato também, pode ser lá pelo Instagram, @TVAparecida. E no meu perfil também, @dr.rodrigogurgel. Manda sua dúvida, manda sua história, manda sua sugestão, porque aqui cada conversa é um passo a mais para deixar você bem melhor. E hoje nós vamos ver e ouvir e sentir a história de uma dor muito intensa na perna, daquelas que simplesmente não dão trégua. O Cassiano era jovem, cheio de planos, quando foi surpreendido por um sintoma que parecia muito simples, mas que na verdade escondia um risco muito grave. Depois de muitas idas e vindas nos médicos, exames sem respostas, veio um diagnóstico inesperado e uma nova realidade. Ele enfrentou cirurgias, mudanças radicais na rotina e descobriu um verdadeiro e novo significado para a palavra superação. E hoje ele está aqui para dividir com a gente essa trajetória de luta, recomeço, esperança. Cassiano, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor. É um prazer ter você aqui com a gente, compartilhar a sua história, abrir a sua vida, né? Se mostrar, porque às vezes é bem difícil. Vamos sentando. Às vezes é bem difícil, né? A gente poder falar sobre as nossas dificuldades, ficar com a vontade, falar sobre as nossas dificuldades, falar sobre o que nós passamos, sobre a nossa trajetória, pela própria dificuldade, por traumas. As pessoas não fazem isso por vergonha, né? Mas a atitude que você está tomando de compartilhar é muito importante. E no final a gente vai fazer uma reflexão sobre ela. Cassiano, conta pra gente como é que tudo começou, né? Como é que foram os seus sintomas? O que você sentiu? Então, doutor, primeiramente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando a minha história com vocês, né? Tudo que eu passei e poder aí juntamente dar um alerta para as pessoas que sentem esse tipo de dor. As minhas dores começaram em meados de fevereiro de 2015. Foi mais ou menos na metade do mês. E teve um dia que eu acordei num domingo com muita dor na sola do meu pé, muita dor mesmo. E conforme eu tentava apoiar o meu pé assim no chão para andar, para ir em algum lugar, eu sentia como se o meu pé realmente estivesse inchado, mas como se tivesse uma almofada, né? Uma bexiga ali embaixo do meu pé. E eu sentia realmente isso, mas uma dor muito intensa mesmo. Mas depois de uns 2, 3 dias que eu fui, resolvi procurar um médico, né? Passar na Santa Casa, no pronto-socorro, e nada.
ninguém descobria nada. Mas chegavam a te atender. Chegavam a me atender. E aí, como é que era esse atendimento? O que falavam para você? Te examinavam, pediam o exame ou não? Era só uma análise, eu te escutava, como é que isso acontecia? Primeiro eles, né, a gente chegava lá, fazia os procedimentos ali normais, e aí quando chamava, era um atendimento normal de médico, né, a gente entrava, perguntava o que a gente estava sentindo, e aí eu explicava, falava que era uma dor muito intensa, uma dor que, como o senhor mesmo disse, não tinha controle, uma dor fora do normal. Acho que é a pior dor que eu já senti na vida. E acabavam pedindo exame e tudo, só que os exames nunca constavam nada. Aí até que um dia a gente começou a perceber que eu, minha família, começamos a perceber que a minha perna e o meu pé começaram a mudar de cor. Que cor ficou? Ela começou roxa, aí depois já parecia que eu tava com uma bota preta na perna. De tanto que já estava, né, agravado a situação. A dor mantinha, a cor mudava. A dor mantinha. E a cor mudava. E a cor mudava. E a perna ficava quente e fria, ou mesma coisa, normal? Hora quente, hora fria. Tá. Mas era mais fria, né, do que quente ali. Perfeito. Mas era uma dor que eu não aguentava. Eu cheguei a passar até em médico ortopedista, achando que pudesse ser, né, alguma coisa. Mas nem ele conseguiu constatar ali o que era. Só que ele, analisando, ele olhava bastante a minha perna, até que um episódio engraçado nesse médico mesmo, que na hora que ele apertou a minha perna, eu dei um grito dentro do consultório que eu não aguentei, porque realmente não estava suportando essa dor. Era ruim para dormir, era ruim para tudo. Você sentia ela deitado, não era só andando, não era só pisando. Deitado, a dor estava persistente sem te deixar dormir. Exatamente. Tá. Exatamente. A dor persistia o tempo inteiro ali. E aí você foi mais ou menos, foram vários médicos ou você insistiu só ali num médico especialista para isso, para ele ir te acompanhando? A gente acabou não procurando assim, porque, né, a gente não tinha como que eu posso dizer, um fundamento ali do que era. Sim. Certo? Aí a gente ia mesmo no hospital, na Santa Casa, lá em Cruzeiro, e aí eles entravam, né, comigo, me passavam uma medicação, tudo, e depois eu ia embora para casa. Até que um dia, num episódio de muita dor mesmo, os meus pais me levaram na Santa Casa, aí eu passei a noite lá, aí um médico que estava lá, um cirurgião, ele acabou olhando a minha perna e ele é especialista, né? Ele olhou a minha perna e ele falou para as enfermeiras, faz tal exame. Aí as enfermeiras fizeram esse exame e logo em seguida, quando saiu o resultado, ele já veio falando, olha, a gente vai ter que te internar, porque você tá com isso, né? Esse problema. Aí acabou, eu fiquei aí 12 dias internado. Tá. Passei meu aniversário no hospital. O exame que ele fez foi um Doppler na perna? Foi uma ultrassonografia da perna, um Doppler? Não, ele fez exame de sangue. De sangue. De sangue mesmo. E nesse primeiro diagnóstico do exame de sangue, pela dor da primeira vez, ele dizia que você tinha o quê? Ele dizia que era a trombose mesmo. Trombose. Tá. Trombose. Perfeito. Segura um pouquinho que a gente vai continuar já. Voltamos aqui pela TV Aparecida com você, bem melhor. O espaço para você contar a sua história e para a gente conhecer histórias reais. E hoje nós estamos recebendo o Cassiano. Rapidinho, antes de começar a nossa conversa, recomeçar, vamos ver um pouquinho mais da história dele ilustrada para vocês entenderem melhor de onde nós paramos. Um dia, Cassiano começou a sentir muitas dores fortes em sua perna. Buscou atendimento em vários médicos, mas ninguém descobria o que era. Após passar em outro médico, veio a suspeita de um problema de coagulação em sua perna, que foi confirmado em exame. Cassiano ficou internado por 14 dias, passou por 2 cirurgias. E para explicar melhor sobre essa trajetória, para me ajudar a desvendar esse diagnóstico e explicar para vocês de uma forma muito sábia e muito competente, eu recebo aqui o cirurgião vascular Dr. Vanderbilt Barros. Muito obrigado pela presença, tá? Por dividir seu conhecimento, sua competência aqui com a gente, é um prazer enorme. Vamos lá, vamos sentar, o espaço é seu. Eu vou pedir, antes da gente retomar a nossa conversa com o Cassiano, para o senhor falar para o pessoal de casa, se apresentar, dizer onde nós podemos lhe encontrar. É legal. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, eu que agradeço. E já desejando votos de um sucesso nesse programa, que com Obrigado. certeza
um ganho para a população, né? Obrigado. A gente sabe dessa deficiência, isso é bem legal. Sou cirurgião vascular, atuo no estado de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, e já tenho aí quase 28 anos de profissão, atendendo todo o segmento do corpo na situação vascular, e consegue me achar aí no Instagram, Dr. Vanderbilt Barros, que eu puder ajudar. Maravilha. Sempre bem-vindos. A gente vai botar ali na tela todos os seus contatos, tá? Mas é sempre bom ressaltar. Maravilha. Estamos escutando aqui a história do Cassiano, né? A gente parou, né, quando ele disse que fez um exame, né, no primeiro episódio da dor, e que você teve a trombose. E a partir daí, como é que aconteceu esse desdobrar do seu problema? Tratou a trombose? Isso. Naquele mesmo ano, né, em 2015 ainda, depois desse tempo de 12 dias que eu fiquei internado, eu recebi alta e fiquei em casa para fazer o tratamento, né? Sim. Porém, esse médico, na época, ele manteve o remédio que eu estava tomando na época, que era o Marevan, ele manteve pelo um curto tempo, né? Um curto prazo, que não é o prazo recomendado para esse remédio ser ingerido. E aí, menos de 6 meses depois que eu tive esse episódio, eu tive outro novamente, de trombose. Ela foi bem mais agressiva, a ponto de chegar a subir mesmo aqui para cima da minha perna. E aí, novamente, fui internado, mas aí teve um processo aí de uns 7 dias assim, em casa, indo em hospital, até eles decidirem fazer a internação. Aí fiquei internado mais 7 dias, fui transferido para a cidade de Taubaté. Lá um médico muito bom, por sinal até hoje trato com ele. Ele assumiu ali o meu caso e aí também já pediu minha internação. Fiquei mais 11 dias ali internado, foi bastante internação. E aí lá ele conseguiu reverter ali o caso. E depois disso, nos anos seguintes, 2016, 2017, eu tive novamente episódios de trombose e correlacionados à trombose também. E aí, acabando no ano de 2018... 3 anos, corridos 4, porém ao contar 3 anos. Porém ao contar 3 anos. Você estava tomando remédio nesse período? Não. Tava. Aí eu tava no uso do Xarelto. Ok. Tava no uso do Xarelto. E aí, no ano de 2018, foi quando eu comecei a sentir novamente fortes dores na perna. Só que a primeira vez que eu tive foi nessa perna, né, na direita, a segunda já foi na esquerda. E aí eu comecei a sentir muita dor mesmo. E aí eu fui para Taubaté novamente, lá fui internado. E aí num dia que eu não dormia, né, naquela noite de dor, no dia seguinte, né, com a visita do médico, ele foi lá e aí ele pediu para descer comigo para fazer um exame. E na hora que a gente desceu para fazer esse exame, ele encostou, né, tipo uma canetinha no meu pé. E ele falou assim, sobe e dá o remédio porque ele tá com o pé congestionado de coágulo. Meu pé tava tomado de coágulo. Sim. Aí naquele mesmo dia, mas pro final da tarde, sim, eles tomaram, né, a decisão de fazer a primeira cirurgia. Foi uma fasciotomia, né, eles abriram os 2 lados da minha perna. Para todo o sangue que tava coagulado ali sair, né, eles limparem. E aí ver como que seria o decorrer. Aí fiz a cirurgia, foi tudo bem. Fui pra UTI, né, como é de praxe, assim, logo após uma cirurgia. Aí nisso eu fiquei na UTI uns 7 dias, 7, 8 dias. Mas nesse decorrer desses dias que eu tava lá, isso foi uma tentativa de salvar ali o meu pé, né. Porém, num certo dia, ele conversando comigo ali, e ele apertando assim o meu pé, ele mudou a conversa e perguntou assim, Cassiano, você não tá sentindo o seu pé? Eu falei assim, não, doutor. A dor já não senti. A dor já não... Tá. Até senti um pouco de dor, mas não era tanto igual foi da outra vez. Perfeito. Foi no começo. Mas aí ele perguntou, e aí eu falei pra ele, não, doutor, não tô sentindo. E aí ele falou, porque eu estou apertando o seu pé desde a hora que eu cheguei aqui e você não reage, né? Aí ele saiu, né, terminou ali a consulta, aí ele voltou naquele mesmo dia, aí já era hora de visita, meus pais estavam comigo, e aí ele deu a notícia pra gente, ele falou assim, olha, Cassiano, infelizmente, eu tentei fazer, né, a gente fez essa cirurgia pra tentar salvar o seu pé, mas infelizmente o seu pé não responde.
Então, infelizmente, a gente vai precisar amputar, fazer a amputação do seu pé para conseguir salvar aí e você, né, não ter mais problemas daqui para frente. Entendi. A gente já vai continuar desse momento ápice, né, do seu problema. Sim. Vamos rapidinho aqui revelar qual é o diagnóstico do Cassiano. Trombofilia SAF. Doutor, a palavra é sua. Explica pra gente o que é a SAF. Vamos lá. Trombofilia, gente, é uma alteração que pode ser adquirida ou ser genética e está no sangue. Então, o nosso sangue ele circula de forma líquida. Sim. Justamente por estar uma balança entre os fatores que a gente chama pró-coagulantes, que favorece coagulação, e os fatores não coagulantes, que favorecem que o sangue não coagule. Isso fica harmônico dentro da circulação. E esse tipo de doença faz com que essa harmonia acabe, que a balança pese mais para um lado, favorecendo, no caso, a coagulação. O sangue fica grosso e acaba ativando os fatores de coagulação, a cascata de coagulação que a gente chama, e gera o coágulo. E o SAF, é a síndrome antifosfolíptica, ela é uma doença autoimune. Sim. Então ela é sua, né? Ela é da pessoa, e os nossos anticorpos começam a trabalhar em cima desses fatores de coagulação, favorecendo esse descaso dessa balança. Tem uma coisa que, na verdade, me preocupa em relação à história dele, né? Essa dificuldade, essa demora, né? A gente sabe, né, compartilhando a especialidade consigo, que assim, não é tão difícil a gente fechar um diagnóstico da trombose, né? Claro, às vezes não tem cheiro, não tem cara, não tem sabor e né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma característica clínica de trombose e é a trombose. Pois é, pessoal, já a gente vai continuar com a história do Cassiano, já a gente vai conversar mais sobre isso. Nós vamos continuar com a história do Cassiano. O Cassiano que passou por uma trajetória de dificuldades, ele começou com muita dor nos pés, descobriu que era uma trombose, teve vários episódios e chegou ao ponto, depois de anos, fazendo o tratamento correto, tudo direitinho, chegou ao ponto de ter que fazer uma amputação do pé. Cassiano, conta pra gente, você recebeu esse diagnóstico que a gente já viu, né, que é o SAF, e aí você teve que amputar, né? Como é que isso, eu quero entender agora na sua cabeça de jovem, né, como é que isso chegou para você, como é que você recebeu essa notícia, como é que você digeriu, trabalhou isso tudo? Então, no momento ali, né, que eu recebi a notícia, eu, óbvio, chorei. Sim. Chorei bastante, os meus pais estavam comigo, né, eles ali o tempo todo do meu lado. Foi muito importante para mim essa força, né, toda a minha família ao meu lado durante todo esse tempo. E, falar a verdade para você, eu não estava preparado. Mas a cirurgia aconteceu 2 dias depois que ele me deu a notícia. E aí, no dia seguinte, né, após a notícia, ele foi, conversou comigo, conversou, disse que ia passar uma psicóloga ali para conversar comigo. A psicóloga conversou, me explicou a situação. Os enfermeiros, né, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, então aonde eu tô eu faço amizade. No hospital não foi diferente. Ali os enfermeiros, né, até alguns médicos mesmo que estavam ali o tempo todo comigo, acabei fazendo amizade com eles. Sim. E eles também foram me dando essa força. É muito importante a gente falar para as pessoas, e quando eu tinha um paciente que precisava fazer amputação, eu falava para ele, entenda que nós estamos fazendo algo que é desagradável, mas nós estamos trocando pela sua vida e sua vida inteira. E as pessoas que estavam do lado, como seus pais, né, normalmente eu buscava conversar primeiro com ele, depois eu trazia a família. Eu falava assim, lá fora tem um monte de gente que quer você vivo, né? E do teu lado tinha um monte de gente que te queria muito bem. Sim. Né? E assim, não é fácil, né? É muito difícil, jovem, né? Você ter que passar por uma situação como essa. Exato. E eu fiquei sabendo que você, na época, também estava passando por um momento emocional muito complicado, né? Foi. Na época foi. No ano, eu costumo falar que o ano de 2018 foi o pior / melhor ano da minha vida. Por conta, né, dessa superação.
Mas pior por conta de momentos tristes que eu passei também. Alguns meses antes, eu perdi a minha tia, a irmã da minha mãe, num acidente. E no mesmo dia que eu fiz a cirurgia da amputação, o meu avô, pai da minha mãe, faleceu no mesmo hospital que eu. Eu estava ali fazendo cirurgia e ele também estava no centro cirúrgico, né, ali perto de mim. E ele havia acabado de falecer enquanto eu estava em cirurgia. Então, assim, foi horrível para mim. A sua amputação foi qual nível? Só pra gente ter... Eu literalmente amputei só o pé. Só o a pé? perna inteira eu tenho, eu só não tenho o pé mesmo. Só ali do tornozelo e o pé. Perfeito. O resto todo eu tenho. Perfeito. E assim, Cassiano, entenda o nível da grandiosidade do que você passou pra gente. Pessoas que estão em casa, às vezes, estão com uma dor na perna, uma dor que parece uma dor boba, tá? E que pode ser a trombose, que é algo muito perigoso, mas como a gente conversou, às vezes é algo... Quando ela é muito característica, ela é simples da gente diagnosticar. Exatamente. E o tratamento é um tratamento que hoje traz uma certa segurança. Mas assim, é um alerta para quem está em casa, né? Olha o que pode estar acontecendo com o seu corpo, dá esse clique, essa mudança toda. Mas assim, o que você fala de mais importante, além de toda a tua trajetória para a gente, eu acho que é quando você olha o copo meio cheio. Depois de tudo isso que você estava passando, você ainda teve a capacidade de falar que foi o melhor ano da sua vida. Sim. Né? Então, assim, porque o que você precisava você já tinha perto, né? Você tinha a sua saúde, você tinha a sua integridade, você tinha a sua mãe que estava ali um caco, mas estava te dando apoio. Sim. E você tinha o seu pai também ali que estava junto, né? E você tem um médico que dá esse suporte, né? E você aí de casa... Não sai não, tá? Eu tenho um recadinho para você muito especial que pode tornar a sua vida bem melhor, tá? Vem comigo aqui. Estamos aqui com o nosso Plantão Saúde, o momento do programa em que você manda a sua pergunta, que você manda as suas dúvidas e nós aproveitamos aqui a competência do nosso especialista para tirar todas as suas dúvidas e te dar todas as respostas. E hoje nós temos uma primeira perguntinha aqui, que é a do Lucas Ângelo, Chapecó, Santa Catarina. A dor na perna é sempre um problema vascular? Doutor, é consigo. Vamos lá, Lucas. Muitas vezes não, né? A perna, apesar da gente não valorizar, ela é muito complexa. Ela cruza articulações, ela tem muitos grupos musculares, tem inervação que vem da coluna, né? O famoso é o ciático. Então, muitas vezes, dor na perna pode não ser vascular. Assim como também muitas vezes a postura que você tem no dia a dia pode fazer com que essa circulação fique mais lenta, mais preguiçosa e leva o quê? Dá uma dor muito parecida com dor de varizes, dor vascular. Mas ela não é a causa, ela está sofrendo. Ela responde dizendo, Lucas, eu estou doendo, vai olhar para ver o que é isso aí. Mas muitas vezes não é vascular. Perfeito, maravilha. E vamos para mais uma perguntinha do nosso telespectador, Isis Lemes, Amparo, São Paulo. Como distinguir a dor muscular das dores ocasionadas por problemas mais graves? Legal, Isis. Normalmente a dor muscular ela vai vir depois de uma atividade física mais calorosa, né? Então, quando você não faz atividade e começa a fazer, provavelmente 12 horas depois você já vai ter uma dor muscular. Aquela dorzinha, a gente fala dorzinha gostosa, né? Perna gostosa. Muitas vezes dos dois lados. Sim. Quando a gente já tem uma situação vascular de forma aguda, vamos falar aí na trombose, que sempre mais assusta, e ela pode vir de repente, muito difícil você ter a trombose dos dois lados da mesma forma, na mesma intensidade, né? Então, provavelmente, essa dor já começa a ficar um pouquinho diferente, porque ela vai ser mais forte de um lado do que do outro, né? Então, quando a gente não faz nada e tem uma atividade mais vigorosa, a dor muscular ela vai vir, não é tão intensa, normalmente num grupo muscular, ou na panturrilha, ou realmente coxa, panturrilha, dependendo do que você fez, mas ela vai amenizar, ela vai ter um pico e depois vai tender a amenizar. Não vai te causar um inchaço maior, desde que não seja você tem um exagero muscular, né? A gente sabe que o exagero muscular ele vai te dar alguns problemas sérios, que não é vascular, mas vão te dar alterações que vão atrapalhar bastante a sua vida, mas que com essa dor tende sempre a diminuir. A dor vascular, ela tende a não diminuir facilmente. Sim.
Perfeito, maravilha. Gente, muita sabedoria, linguagem fácil que dá para entender. É isso, manda a sua pergunta, a sua dúvida para cá que a gente está pronto para responder. E, Cassiano, a nossa produção, ela preparou um presente para você, uma lembrança do Você Bem Melhor. É um livro de memórias, tá? Você passou por muitas dificuldades, não há dúvida, do quanto foi dolorido, do quanto você teve que se reerguer, mas as páginas estão em branco. Você pode escrever, você pode colar novas fotos. Sim. Né? A gente sabe que é uma coisa meio antiga, colar foto, mas é tão atual, é tão emocionante você ver as novas páginas da sua vida. Sim. E o que a gente quer é que as novas páginas elas sejam felizes, tá? É uma grande lição que você traz pra gente, porque você tão jovem, você foi tão grande, você precisou amadurecer, você precisou mostrar força para os seus pais que estavam querendo te mostrar força, tá? E hoje, graças a Deus, você está aqui mostrando força para quem está em casa, você está mostrando força para mim, para nós que somos profissionais da saúde. Então, assim, que bom que você está aqui, que bom que você está compartilhando e que bom que nós temos você, tá? É seu, muito obrigado. Simples, mas é cheio de amor e de desejo de que você esteja bem melhor, tá? Eu amei o presente. Pode ficar à vontade, nós vamos falar aqui com o nosso profissional, que tão brilhantemente falou pra gente. Eu acho que o recado para todos os profissionais que se sentam nessa cadeira, não, graças a Deus até agora não está sendo diferente. Obrigado por termos profissionais assim, né? Profissionais que têm competência, que estudam, que não vê o paciente como mais um, né? Que não tem importância, às vezes, de quebrar uma barreira de uma mesa, de um jaleco e falar assim, olha, eu posso fazer parte da sua vida, uma hora eu vou embora, mas você vai lembrar de mim o tempo inteiro, né? Isso é medicina humanizada, tá? E eu quero te agradecer imensamente. Deixa o seu recado para o pessoal de casa, pode ficar à vontade, pode repetir onde a gente pode lhe encontrar, porque você é importante para a gente. Obrigado por também ter me feito crescer muito como profissional no dia de hoje. A palavra de hoje talvez seja gratidão mesmo, né? A gente amanhece o dia, você acha que vai ser um dia normal, né? Não é a primeira vez que eu venho no programa, né? Então, mais tocado, né? Um programa bacana, Obrigado. Forte, acho que de grande valia, né? É um exemplo, né, de forças de paz, de você, e acho que esse programa tem que ser muito visto. Tem que ser muito visto. Concordo. Tanto para o público quanto para médico, né? Sim. Para pessoas de saúde. Sim. Né? Porque tem muita coisa rica aqui dentro. Obrigado. Tem muita coisa rica aqui dentro. Obrigado Por ter chamado. Eu que agradeço, Dr. Vanderbilt. Leve a certeza de que o senhor não é mais um. Como você não é mais um. Cassiano, o momento é seu. Como é que você está agora? Porque, assim, sequelas existiram, emocionais, físicas. Quem é o Cassiano de hoje? Eu acho que o Cassiano de hoje, primeiramente, né, igual o doutor falou, o sentimento é de gratidão de poder estar aqui compartilhando com vocês esse testemunho de vida. Foi um tempo onde eu realmente me aproximei de Deus. Naquele mesmo ano, um breve testemunho. No dia que eu recebi a alta do hospital para ir para casa, eu recebi uma palavra profética, né, de uma moça que o sogro dela estava no mesmo quarto que eu, e eu recebi uma palavra. Ela falou que através de tudo isso que me aconteceu, eu ia ganhar vidas para Cristo com esse testemunho, com tudo que eu passei. As pessoas iam conseguir, né, ver Cristo nessa trajetória. E hoje eu vejo isso acontecer, eu vejo que isso está começando a acontecer. Certeza. E eu sou muito grato a Deus e a todos por conta disso. Perfeito. A todos. E hoje é o primeiro passo. Com certeza. E eu quero te agradecer por estar compartilhando, por estar aqui na TV Aparecida, falando o que Jesus falava. Jesus falou só de amor. Tá? E você deu um exemplo de amor pra gente hoje. Obrigado para você de casa. É assim que a gente encerra mais um episódio do Você Bem Melhor, com histórias que inspiram
com informação, acolhimento e aquele empurrãozinho para te lembrar que é possível sim viver com mais saúde, qualidade de vida e esperança. Sempre dá para resolver. E se você se identificou com o que viu aqui, compartilha com a gente a sua história. Ela pode ser contada aqui no nosso programa e ajudar várias pessoas também. No próximo episódio, vamos trazer mais um tema importante para a sua saúde, seu bem-estar. Então deixa anotado aí na sua agenda esse nosso encontro no sábado que vem e não perde, tá? E você pode rever todo o nosso conteúdo no YouTube, no nosso canal, @TV Aparecida Oficial. A gente se vê na próxima semana com mais uma história de superação, com mais um exemplo. Um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.